Tudo bem, pessoal? Então vamos lá? Vamos para essa apostila agora, né, para a explicação dos tempos verbais, parte 2, tá ok? Eu vou tentar fazer com vocês primeiro uma revisãozinha bem rápida do que foi a parte 1, porque a gente, na verdade, vai trabalhar uma revisão que foi feita em sala de aula, foi iniciada na sala de aula, com os 4 tempos verbais que a gente trabalhou, né, detalhadamente ano passado. E agora, para dar uma introdução nesses 2 novos tempos que eu ainda não comentei no vídeo passado, eu vou fazer um comentário rapidinho aqui, tá? Sobre os tempos verbais, dentro dos tempos verbais, parte 2, daquilo que a gente já comentou no parte 1, ok? Rapidinho. Então vamos lá. Simple present. A gente lembrou que a gente trabalhou nas 3 circunstâncias principais, que são verdades universais, ações habituais e também previsões para o futuro em relação àquilo que já está planejado. O exemplo do, né, eu começo o meu novo trabalho na segunda. Ainda que isso tenha uma projeção de segunda-feira, eu posso estar usando, assim como eu uso no presente, eu começo. O verbo start pode estar no presente, porque ainda que você ainda vá começar na segunda, tudo está planejado para que você esteja já no trabalho na segunda-feira, ok? E aí, eu vou usar um exemplo aqui com o verbo to be, com essa garotinha linda aqui, porém zangada. She is angry sometimes. Ok, gente? Ela está zangada às vezes. Simple present. E aqui, como eu usei, por que eu deixei em destaque aqui o sometimes em azul? Porque a gente vai considerar aqui, às vezes, indicando ação habitual, ok? Então, não é sempre, isso já faz parte da personalidade dela. Geralmente, de vez em quando, ela está zangada. Aqui agora, como seria esta mesma frase no simple past? She was angry yesterday. Olha só, agora a palavra em destaque em azul remete exatamente a quê? A uma ação concluída no momento específico do passado. Yesterday é ontem e ontem já acabou. Concordam? Então, uma ação concluída quando? No momento específico do passado, neste caso aqui, ontem. Tudo bem, gente? Então, ela estava. Lembrando que se fosse qualquer outra pessoa verbal que não o she, o he ou it, eu não usaria o was, e sim were. Concordam? Tudo bem? Lembrando? Então, vamos lá. Agora eu vou dar um exemplo com esse cara aí, com esse sanduíche micro, né? Sanduíche tão pequenininho aí, que ele vai servir pra gente também para os novos tempos que eu vou revisar hoje. Então, vamos lá. Como seria agora uma frase sobre esse cara aí, né, um tanto quanto faminto, no simple present. He eats a hamburger every week. Nesse caso aí também, gente, olha, o que está destacado em azul? Every week, toda semana. Então, ele come um hambúrguer toda semana. Um desse aí, né, a gente nem precisava comer, né, toda semana, mas tudo bem. E aí, o que acontece, gente? Nesse caso aí, a palavra em destaque, né, a locução em destaque every week, toda semana, significa uma ação habitual, ou seja, esse cara, ele tem o costume de estar fazendo esse tipo de refeição aí toda semana. Então, é uma ação habitual, se tornou um hábito para ele. Tudo bem, gente? Simple present. Vamos lá agora. Como seria agora se ele não tivesse essa ação habitual, não fosse um hábito para ele, mas se fosse uma ação no simple past? E aí a gente vai ver aqui, olha, he ate a hamburger yesterday. Vocês notem que o verbo eat, né, que é o verbo comer, ele é um verbo irregular, porque ele vai mudar a forma dele quando jogado no passado. Não é o caso dos verbos regulares que a gente também estudou, que a gente acrescenta de, ed ou ied. Nesse caso aí, o verbo eat, que é o verbo comer, ele vai mudar totalmente quando ele for para o passado. Por isso que, em vez de it, eu escrevi ate, ok? Então, aqui eu digo, ele comeu um hambúrguer ontem. Então, aqui eu tenho na palavra yesterday, novamente, um marco de passado, um marco de, né, um ponto específico do passado, ontem. Ação concluída no momento específico do passado. Essazinha, gente, eu acho que ficou bem arrumadinha na cabeça de vocês, mas eu achei mais necessário ainda fazer um quadrinho aqui para que a gente faça a comparação, ok? Então, vamos lá. Como seriam, então, aqui eu vou colocar um quadrinho do Simple Past
do Simple Present versus Simple Past. E aí vamos ver na forma afirmativa. A primeira sendo sempre o Simple Present e a segunda sentença o Simple Past. Ok? Então vamos lá. He eats a hamburger every week. Aqui notem que o que eu não tinha comentado no momento anterior, né, nos quadros anteriores, o verbo eats ganhou um Szinho, porque a afirmativa, né, a gente tem que colocar, quando acontece na terceira pessoa do singular, he, she, eats, o verbo sofre uma pequena alteração, tá? Então aqui, he eats a hamburger every week. Se fosse she, também teria o Szinho. Se fosse nós, por exemplo, vocês, you, we ou you, não teria. Poderia ser o it normal, tá? Sem a Szinho, sem esse S. E aí no passado, então, presente, he eats a hamburger every week, né? Ele tem um hábito de comer um hambúrguer, ele come um hambúrguer toda semana. E na segunda sentença, he ate a hamburger yesterday, um ponto específico do passado. Ele comeu um hambúrguer ontem. Como ficaria na interrogativa a primeira sentença? Does he eat a hamburger every week? Ele come um hambúrguer. Ele come hambúrguer toda semana? Ele come um hambúrguer toda semana? E aí, gente, vamos lembrar aqui que eu usei o does porque se trata do he, ele. Usaria does também no caso do she e do it. Mas se fosse we, you, they, eu usaria do, porque aqui o verbo it, como ele não é o verbo to be, ele não pode formar interrogativas e vai acontecer também lá embaixo com a negativa, ok? E agora, passado. Como o verbo it não pode fazer, né? A gente não pode usar o verbo it para formar as estruturas de interrogativa, de negativa sozinho, a gente vai usar o nosso auxiliar agora, que é de passado, que é o did, para todo mundo. Então ficou bem legalzinho, né? O did eu não tenho que me preocupar com a terceira pessoa do singular. E já o presente, tá? O does, que é o auxiliar de presente, do e does, eu tenho que estar selecionando cuidadosamente quando se trata da terceira pessoa do singular. Então vamos lá. Como ficou na segunda sentença, que é no simple past. Did he eat a hamburger yesterday? Ontem, tempo específico. E aí, gente, nota o seguinte também. Na interrogativa, o verbo it, mesmo se tratando de he, não tem mais a partícula, tá? A letrinha S, desculpe. Não tem mais a letra S, porque agora, né, a gente já consegue visualizar isso no auxiliar. Tudo bem? Usando does, você consegue entender que a conjugação está sendo feita na terceira pessoa do singular, então não precisa do S para indicar isso no verbo, tá? E a mesma coisa acontece com o did, tá? Aqui, no caso, o verbo tem que voltar para a forma original, para a forma do infinitivo, sem o to, claro, né? Tudo bem? Colocando a pontuação também de interrogação, só para lembrar. Aqui agora na negativa, a primeira sentença no simple present. He does not ou doesn't eat a hamburger every week. Então, ele não tem esse hábito de comer um hambúrguer toda semana. Ele não come um hambúrguer toda semana. Presente. E agora aqui, ele não comeu um hambúrguer ontem. Ok? He did not eat a hamburger yesterday. Tudo bem? Lembrando aí que o auxiliar também me ajuda a construir as negativas. A partícula not vai logo depois dele. E existe a possibilidade das contrações, que a gente já conversou, tá? É só aproximar o does e o not, jogar o O para cima e desce o apóstrofozinho, indicando que uma letra foi omitida. Ok, gente? Isso vai acontecer tanto com does, com do, com did. Tudo bem? Vamos lá. Agora sim, a gente passa a falar aqui rapidinho dos tempos verbais que a gente vai visualizar agora. Então, a gente vai ter o present continuous, que é um dos tempos mais simples, né? Que a gente tem. A gente trabalha depois, até porque é uma situação um pouco mais diferente do que a gente costuma usar em português, tá? Mas nesse caso específico aqui é bem tranquilo, vocês vão ver, olha. Imagine uma linha do tempo em que eu tenho o passado, o presente e o futuro. Até aqui tudo bem? Vamos lá. E aí, gente, o que acontece? Vou focar agora no momento, no agora, now. Now é agora. Imagine que o presente contínuo vai ser uma ação que está se realizando nesse momento da fala. Então, se você quiser dizer,
Lembra que eu falei que o presente simples, né, o simple present, não necessariamente a coisa teria que estar acontecendo no momento que você está falando. Tem o tal do hábito, tem a verdade universal, tem o planejamento para o futuro. No present continuous, isso não vai acontecer. A ação realmente está centrada no momento da fala, no agora, tá? Now. Então vamos ver aqui o exemplo. Um exemplozinho aqui agora com o mesmo cara, tá, gente? Estou usando a mesma figura, a mesma frase, para que vocês possam tá visualizando o mesmo exemplo em situações e tempos diferentes. Então, vamos lá. Agora, no present continuous, como é que ficaria esse cara come um hambúrguer? Eu quero dizer que ele está comendo agora. Então, vamos lá? He is eating. Ele está comendo. Então, a partícula ing no final do verbo eats vai dar a ideia do gerúndio, ando, endo, né, e indo. Então, he is eating é o mesmo verbo eat, só que com a partícula ing. E aí a gente tem, né, o presente contínuo, que é a ação que está acontecendo no momento da fala. Acho que não teve segredo aqui, né? Vamos ver o presente contínuo agora na interrogativa. Tranquilo. Eu tenho a combinação do verbo to be, que é o is, poderia ser o are ou am, dependendo do sujeito ali. He, she, it, is, you are, they, we, they, or, are, tá bom? You, we, they e o are, tá bom? E, no caso, eu, am. Só para lembrar. Então, aqui, gente, ó, is he eating? Não mudou nada no verbo eat, continuou com a partícula ing e o verbo to be, como pode fazer isso, vai para o início, tá? Então, o presente contínuo, ele tem essa vantagem. Como ele é formado pelo verbo to be e o verbo principal com ing, o verbo to be pode continuar fazendo as interrogativas indo lá para frente. A negativa, então, como a gente falou aqui, né, ação acontecendo no momento da fala. E aí, vamos ver aqui o present continuous na negativa. A mesma coisa, o not vai entrar depois do verbo to be para negar essa ação que não está acontecendo no momento da fala. Então, he is not eating. Ele não está comendo. E aqui a gente vai ver, ó, só para revisar, para vocês poderem ver, gente, a comparação, olha. Tem segredo, é isso aqui mesmo que vocês estão tendo a oportunidade de ver, olha. Então, eu tenho a afirmativa, he is eating, tenho a interrogativa, is he eating? E tenho a negativa, he is not eating. Lembrando que eu posso fazer is not. A mesma coisa, a contração do is mais not, junta, tira o O, desce o apóstrofozinho entre o N e o T para indicar a ausência do O. Tranquilo? Então, vamos lá. Passando rapidinho pelo past continuous agora. Se eu tinha o presente contínuo, que era a ação acontecendo no momento da fala, agora eu vou passar para o passado contínuo. Que história é essa de passado contínuo? Vamos dar uma olhadinha na barrinha? Então, vamos lá. Naquele momento anterior, eu tinha a barrinha do passado, do presente e do futuro, para vocês marcarem o tempo do presente no momento da fala, no presente. Agora, a gente vai olhar a nossa barrinha dessa seguinte forma. Imagina um passado, né? Um tempo aí no meio, ó, entre um passado e outro, entre algo que aconteceu no passado e outro momento, né? Entre um momento do passado e outro momento que também foi passado, então tem um passado mais extenso. Eu vou colocar o presente aqui no finalzinho aqui ou neste momento aqui. Imagina que eu estou nesse momento. Mas eu quero comentar sobre algo que começou há algum tempo atrás, mas também terminou há algum tempo atrás, só que entre o começo e o final desta ação teve um período de duração, tá? Digamos aqui que o meu momento inicial foi às 18 horas. E o momento que eu quero marcar como o final deste período foi 18h30. E aí eu tenho às 19 horas, que é o meu presente. Esse tempo, gente, entre 18 horas e 18h30, ele aconteceu essa ação que eu quero falar com vocês agora. Vamos ver se a gente conseguiu. Então, eu tenho uma coisa que é passada, eu tenho o início de uma ação passada, que iniciou lá às 18 horas e terminou às 18h30. Se eu estou aqui no meu presente, eu estou falando isso às 7 horas da noite, vocês conseguem visualizar comigo que eu estou falando de algo que começou no passado e terminou no passado? Sim, né? A gente consegue perceber.
Começou às 18, eu quero falar de uma ação que aconteceu, que começou às 18 e terminou às 18h30. Mas vocês conseguem entender para mim, entender que o que eu quero falar com vocês é que essa ação durou meia hora? Pois é isso que é a ideia do passado contínuo. Eu vou falar de algo que começou no passado, né? Mas não terminou logo que começou. Eu quero dar a ideia, eu quero enfatizar a ideia de que isto que eu vou falar, esta ação que eu vou passar a exemplificar para vocês, ela durou um tempo. Nesse exemplo meu vai ser meia hora, tá? Então aqui eu vou enfatizar uma ação que durou um período no passado, tá bom? Então vamos ver aqui. Esta é a ideia central do Past Continuous. É uma ação que durou por um período de tempo no passado. A minha ideia, a minha ênfase vai recair sobre te contar sobre uma coisa que aconteceu e teve uma duração lá no passado, tá? Ela começou no passado, terminou no passado, mas eu quero dedurar para vocês de que esta coisa que eu vou contar, esta ação, ela durou um certo tempo. E aí, vamos usar o cara também, o cara faminto de novo. E aí, como ficaria uma frase com este cara comendo este hambúrguer no passado contínuo? Eu vou dizer he was eating. Ele estava comendo. Então, eu vou lá fofocar para vocês. Olha, gente, eu fui lá no restaurante, ele estava comendo um hambúrguer gigantesco. Nesse momento da fala que eu estou contando para vocês, ele ainda está comendo? Não. Mas com certeza eu quero contar para vocês que durante o tempo que eu observei, ele estava comendo um hambúrguer. E provavelmente um hambúrguer deste tamanho ele levou em torno de meia hora, que é o teor da minha fofoca aqui. Tá? Então a ação, ele logo não conseguiria pegar um hambúrguer deste tamanho e comer em 10 minutos. Eu acho que não, né, gente? Uma pessoa normal não conseguiria. Mas tudo bem que eu tô pegando um pouco pesado, aumentando para meia hora, mas é para enfatizar mesmo uma duração no passado, tá? Então aqui eu posso dizer para vocês, olha, he was eating. Ele estava comendo. E aí, como é que ficaria isso na interrogativa? Como eu digo para vocês, ó, vamos mostrar aqui para vocês de novo. Eu tenho, ó, o verbo to be no passado. Was eating. Se fosse they, you ou we, seria they ou we were eating. Aqui o verbo no passado, o verbo to be vai ficar no passado. Então, eu tenho duas formas só de passado, was e were, ok? Nesse caso aqui, como é ele, eu usei was. Então, past continuous, a interrogativa, o verbo to be para frente. Was he eating? Ele estava comendo? E na negativa, da mesma forma, o not, a partícula not, vai ficar depois do verbo to be tranquilamente. O verbo to be, quando ele está lá, a gente consegue visualizar uma estrutura em que ele tanto vai para frente para as interrogativas, quanto ele fica recebendo ali o not, tá? Então, eu vou dizer agora que ele não estava comendo. He was not eating. Para dar um resuminho, um quadro resumitivo aqui, eu tenho he was eating. Was he eating? Was he eating? Lá em cima, na afirmativa, desculpe, ó. Afirmativa, he was eating. Ele estava comendo. Interrogativa, was he eating? Negativa, he was not eating. Wasn't também pode, tá, gente? Lembrando a contração de novo. Junto o was com not, tiro o o, põe o apóstrofozinho, que é aquela vírgulazinha lá em cima, e acrescento o N, o T de novo, ok? E aí eu vou fazer um quadro comparativo agora do Present Continuous e o Past Continuous, só para vocês terem uma ideia, como a gente fez com o presente simples e o passado. Então vamos lá, duas sentenças, uma no presente contínuo e a outra no passado contínuo, tá? Então a primeira, he is eating a hamburger. Ele está comendo um hambúrguer agora. E a segunda sentença, he was eating a hamburger. Ele estava comendo um hambúrguer, ok? Eu fiquei vigiando lá para fofocar, eu fiquei vigiando um certo tempo e vi que ele estava comendo, porque essa ação de comer o hambúrguer durou algum tempo. Interrogativa, verbo to be na frente, seja o presente, seja no passado, verbo to be na frente. Is he eating a hamburger? Ele estava comendo hambúrguer? E a interrogativa, no caso, no passado. Was he eating a hamburger? Ele estava comendo hambúrguer? Para fechar, a negativa. He is not eating a hamburger. Ele
não está comendo um hambúrguer. A primeira sentença, presente contínuo. E agora no passado contínuo. He was not eating a hamburger. Aqui então, olha, ele não estava comendo um hambúrguer, tá? Aqui só deixei de colocar o azulzinho aqui no eating para destacar melhor, mas deu para entender tranquilo que aqui o verbo, né, praticamente not eating permanece igual. Eu só mudo então do present continuous e o past continuous o verbo to be, que ou fica no presente ou vai para o passado. Ok, gente? Thanks!